Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, né? Enquanto eu continuo aturando a intromissão nojenta dessa gente fedorenta, medíocre, baixo nível na minha vida privada aqui, se metendo nas minhas conexões pessoais para poder vomitar ressentimento, baixo nível, podridão. É isso que esse lixo dessa gente é, e eu ainda não consegui me livrar desses animais. Mas enquanto eu não me livro deles, eu vou fazendo aqui o que eles não estragaram ainda, que são os vídeos do canal, tá? E hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre um tema que a gente estava tratando no final do vídeo de ontem, tá? Que é sobre esse caráter farsesco, absolutamente farsesco do Bolsonaro, do bolsonarismo e, de certa forma, da direita brasileira. Mas mais ainda do Bolsonaro, a gente vai ver por quê, né? E de onde nasceu a ideia desse vídeo, nasceu do final da reflexão do vídeo de ontem, quando eu estava falando sobre aquela questão da corrupção e sobre o fato de que os bolsonaristas vão para as redes sociais pedir dinheiro, né, para os seus seguidores para pagar multas que eles recebem por cometer infrações, né? E isso é um caráter típico da direita, né? A gente não vê isso na esquerda. Você vê que recentemente vários deles fizeram isso. Para citar apenas aqui alguns, né? A Carla Zambelli fez isso, o Dallagnol fez isso, agora o Bolsonaro fez isso também. Quer dizer, pedir dinheiro para os seus seguidores para poder pagar dívidas, né, que ficam, que surgem de atos ilícitos que eles cometem. Bolsonaro foi multado, né, em quase R$1 milhão pelo governo de São Paulo por enfim, atitudes ali antissanitárias, né, na época da Covid, e ele era o presidente da República, quer dizer, deveria vir dele o exemplo, né, enfim, e não veio. Então, e aí eles vão pedir dinheiro para os seguidores, e o pior, né, o mais bizarro disso tudo, é que os seguidores vão e dão dinheiro para eles. Então, assim, eu decidi fazer uma reflexão sobre isso para poder pensar, né, tentar dar uma certa pincelada aqui nesse caráter farsesco da direita brasileira, tá? Então vamos lá, pessoal, apenas para resumir aqui a questão, tá? Para a gente poder começar a refletir, eu acho que existem pelo menos 4 exemplos que mostram nitidamente o quanto que a direita brasileira, e mais especificamente o Bolsonaro e o bolsonarismo, são uma farsa completa, tá? Os exemplos são os seguintes: o combate à corrupção, tá? Eles dizem que são, né, a favor da corrupção. Vamos ver aqui, tá? Deixa eu manter aqui a ordem, tá aqui, né? Para não perder a ordem. Eles dizem que são contra a corrupção, né? Fizeram a Lava Jato, e aí essa galera aí, Juiz Moro, Dallagnol, são enfim, os heróis, né, da moralidade e tudo mais. E, né, quando a gente vai ver a Vera mesmo, eles são mais corruptos do que qualquer corrupto que foi preso na Lava Jato. Por quê? Né? No caso da Lava Jato, a gente hoje já tem clareza do que foi a Lava Jato, né? Foi uma farsa criada para destruir o PT, para destruir as empreiteiras brasileiras, trouxe muito mais prejuízo do que recuperou dinheiro, etc. Né? Dallagnol tá aí, foi, enfim, né, cassado. O juiz Moro foi considerado suspeito nos processos do Lula, os processos foram anulados. Enfim, uma farsa completa vestida de moralidade. E o Bolsonaro é a mesmíssima coisa, Paulo Guedes é a mesmíssima coisa, mas mais ainda o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vestiu essa carapuça, enfim, né, essa máscara de combate à corrupção do PT, e vomitou isso a campanha inteira, o mandato inteiro, continua falando disso agora. E quando a gente olha para o perfil do que é o governo bolsonarista, é um governo neoliberal. E a grande corrupção que existe no Brasil está, na verdade, no neoliberalismo. Né? Por quê? Porque o neoliberalismo ele é uma política, ele é uma ideologia contra o Estado que se arroga o papel de trabalhar no Estado. Né? Isso é o ápice da corrupção. E é exatamente por isso que aconteceu a privataria do Fernando Henrique Cardoso, é exatamente por isso que aconteceu toda essa lambança que a gente está vendo aí do governo Bolsonaro, todos os equívocos, por conta desse caráter radicalmente farsesco, né? Que é um sujeito que, né, o tal do Constantino,
vomitou uma verdade outro dia, ele dizendo, ó, eu tenho ojeriza do Estado. Então como é que as pessoas colocam alguém que tem ojeriza do Estado, Paulo Guedes, Bolsonaro, para poder governar o país? Né? É um ato de corrupção, inclusive, do voto. Né? Então esse é o primeiro. O segundo, o patriotismo. Né? O Bolsonaro, outro dia, pegou o microfone para vomitar, dizendo que o Lula, chamando o Lula de entreguista. Né? Olha só o nível de estupidez desse sujeito. Né? Um sujeito que passou 4 anos vendendo refinarias da Petrobras, conectando o preço da gasolina, do diesel, enfim, dos combustíveis, do gás ao dólar, quer dizer, entreguismo, né? Para poder gerar lucro e dividendo para acionistas da Petrobras. Muitos deles moram lá fora, não estão nem aqui. Né? E os que não moram lá fora são milionários, estão aqui dentro ganhando dinheiro em cima do povo. Né? Então, assim, e outra, né? O discurso do Paulo Guedes é um discurso de entreguista, abertamente. Né? Ele diz que temos que privatizar tudo mesmo, por mim privatizava até as praias. Né? Ele diz isso em vídeo. E o Bolsonaro, que é, na verdade, a perna estúpida dessa direita brasileira, ele vomita, ele late, né, que o Lula é entreguista. Né? Uma coisa inacreditável, assim, inacreditável. Mas esse é mais um retratozinho aí desse caráter farsesco da direita brasileira. Quer dizer, então é um patriotismo de um entreguista. Né? E pior, que chama o outro que realmente tem um projeto nacional de entreguista, quer dizer, é o nível máximo. A gente vai tentar definir isso aqui no vídeo de hoje. Tá? Terceiro, tá? Liberdade, defendem liberdade, a liberdade é fundamental, mas aí você começa a apertar ali, liberdade de quê? Liberdade de expressão para mentir, né? E liberdade de ter arma. É isso que são as únicas coisas que eles têm ali de prática, né, que você vê de fato. Né? Porque quando você escuta, quando você observa de fato, ou o ideário que eles defendem, o Bolsonaro defendeu o torturador. A tortura é o oposto à liberdade. Ele defendeu ditadura militar, ele acha que não foi ditadura. A ditadura militar é o oposto à liberdade. Ele tentou armar um golpe de Estado no país. O golpe de Estado é o oposto à liberdade. Ou seja, uma farsa. Né? Mais um caráter farsesco aí do bolsonarismo da direita brasileira. Agora vamos para o último. O último é o populismo. Bolsonaro passou a campanha de 2018 inteira vomitando que o Bolsa Família era uma política, né, para enganar pobre, para manter o pobre preso ao Estado e ganhar voto. Né? E aí, né, isso é culpa da esquerda, é culpa do comunismo, etc. e tal. Bolsonaro aumentou o Bolsa Família no final do governo dele e deu várias benesses ali públicas para tentar comprar voto. Mas com uma diferença, essa política do Bolsonaro ela não é uma política de projeto. Ela foi uma circunstância ali que ele tentou fazer para ganhar a eleição. Ele não tem projeto. Né? E aí, mais, quando você escuta, quando você observa o Bolsonaro latir as bostas dele e os bolsonaristas, você percebe ali vários traços efetivamente populistas no discurso deles. 2 exemplos básicos e fundamentais aí que dá para observar claramente. Deus e família. Então eles têm aquela coisa, né, de Deus, pátria, família, liberdade. Esses dois, né, o Deus e a família, são temas tipicamente populistas. Por quê? Porque não tem nada a ver com política de Estado. O Estado não tem nada a ver com religião, a não ser para aprovar certas leis ali que minimizem, né, o preconceito, minimizem a violência, minimizem uma série de coisas ali, e ao mesmo tempo abre espaço para uma pluralidade, né, de perspectivas, coisa que não existe na cabeça do Bolsonaro. Né? Então o Bolsonaro é uma farsa, ele é um populista que chama a esquerda de populista. É um entreguista que se diz patriota e chama a esquerda de entreguista. É um defensor de golpe, de ditadura, de tortura, que diz que defende a liberdade. Né? E é um corrupto que diz que é contra a corrupção. Né? E ele é corrupto, né? não só no sentido de roubar dinheiro público, mas no sentido de defender uma perspectiva que é a própria cara da corrupção, que é alguém que tem a ojeriza do Estado governando o Estado. Né? É uma corrupção da advocação ali. Né?
Então, pessoal, por isso, né, por conta disso, o perfil, né, da direita brasileira e do Bolsonaro é o perfil da farsa completa, né? Agora, isso não é uma coisa que vem do nada, então aí vamos tentar desenhar aqui um pouquinho de onde vem isso, tá? De onde vem isso? Vamos botar aqui na ordem, certo? Para a gente poder... Por quê? Porque tem alguns termos que podem dizer bem o que é isso, certo? Vamos tentar aqui achar um deles. Tem vários que eu trouxe aqui, vamos ver se algum deles encaixa no bolsonarismo. Alguns, inclusive, ligados à história da arte, aqui, história da filosofia, tá? Para a gente poder tentar desenhar isso. Então a gente já entendeu, usando os livros sempre, né? A gente já entendeu que o bolsonarismo é um auto-engano, né? É não só uma farsa, mas também um auto-engano, né? Eles acham que são algo que é, na verdade, uma diferença radical daquilo que eles realmente são, né? Tá? E aí isso, né, isso significa, inclusive, um passo além da farsa, né? Porque tem aquela galera que engana, né, de maneira consciente. Eles estão enganando os outros, estão se auto-enganando, que acham de fato que são, né, que eles são o inverso do que eles são, um negócio inacreditável. Assim. Para aquele tema da corrupção que eu falei no início, né, tá aqui mais uma vez o texto do Baudrillard, nesse livro aqui, O Espelho da Corrupção, tá, no Tela Total. E aí eu diria inclusive que o Bolsonaro, enquanto uma direita que se autoproclama o inverso do que ela é, diferentemente da direita neoliberal estrito sensu, que eles fazem as cagadas deles calados, sem defender, né? É estúpido, porque eles defendem um certo pragmatismo como se fosse uma não ideologia, né? E ao mesmo tempo é um efeito aí da nossa época. Mas, de qualquer forma, é um pouco diferente do Bolsonaro que, né, decidiu ali, né, vestir tudo que ele não é, né, e ficar vomitando moralismo em cima daquilo que ele não é, porque ele na verdade é o oposto. Então, agora o Bolsonaro, enquanto tal, ele é um escândalo da tradução, mas no sentido invertido, né? Ele é o escândalo da tradução da direita brasileira, tá? O Bolsonaro é isso. E aí vamos ver como que isso pode ser configurado aqui. Existem várias, né? Porque a gente tem uma lógica, a gente falou disso no vídeo passado, em outros vídeos aqui também, a lógica do para além do bem e do mal, né? Estamos numa época em que as ideologias, né? As ideologias grandes, as ideologias extensas e tudo mais, estão em crise. E como resultante disso, você tem uma série de fenômenos, de efeitos, né? A gente falou da ideologia como ilusão, por exemplo, né? Citando aqui o Leandro Konder, né? E, ao mesmo tempo, falou também da ojeriza à história, né? A negação da história, com o Roland Barthes aqui, certo? Porém, o problema é o seguinte, como a gente também citou aqui, falando do Cioran, não dá para viver sem utopia, né? Mesmo que seja uma utopia cínica, porque você tem que ter algum tipo de projeto, né? Se não na vida pública, na sua vida privada, ou nos dois, né? Na verdade, é interessante ter isso nos dois. A questão é que essa questão na vida privada é muito pessoal, cada um tem a sua, né, tem os seus projetos e tal. Na vida pública, isso é um pouco diferente, porque você tem ali, né, algumas restrições na medida em que você trabalha com uma lógica coletiva e um projeto para todos, né? Ou para a maioria, enfim. E é aí que entra essa questão, né? Por que o bolsonarismo não tem projeto para o Brasil, não tem projeto para, para a política de Estado brasileira? Porque ele é uma farsa. Mas vamos nomear então, e é uma farsa decorrente dessa ausência, né, desse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo onde as ideologias mais amplas foram meio que, né, deixadas para trás, né, e substituídas por várias perspectivas, né? A gente falou disso no vídeo passado também. Algumas perspectivas dessas trabalham com essa ausência de completude e de extensão absoluta para uma ideologia só, mas ao mesmo tempo não cai na ingenuidade de achar que não existe ideologia nenhuma, né? Então você olha para o Estado e fala, isso aqui é o Brasil, isso aqui é um país, né? Tem um Estado, a gente tem que construir coisas aqui para poder melhorar o papel público do Estado, você compara com o exterior, vê que eles estão fazendo também, né? E tudo mais, está dando certo aqui, está dando certo ali, você vai, né? E tem um outro grupo que, na verdade, né, olha para esse fim das ideologias antigas e
pensa, bom, então já que acabaram as ideologias antigas, esse negócio de Estado não faz o menor sentido isso. O que interessa é a vida privada, né? E é isso aí, é o individualismo, é o imediato e acabou. Né? Essa é a direita brasileira. E isso se coaduna muito com o que o Sloterdijk fala aqui, né? No Crítica da Razão Cínica, que é esse livro que eu já mostrei aqui para vocês. Tá? Ele diz aqui, por exemplo, tá? Ele fala logo na página 31, no início do capítulo 1, né? Ele diz, né? O cinismo moderno apresenta-se como um estado de consciência que se segue às ideologias ingênuas e ao esclarecimento dessas ideologias. Né? E aí ele continua aqui, né, na página 33, ele vai falando de outras coisas e tal, e fala que, por exemplo, ele fala de uma certa amargura refinada e diz, ó, os cínicos não são bobos, né? E olham simplesmente para o nada e novamente para o nada a que tudo conduz. Ou seja, né, eles estão... Para esse cínico aqui que está sendo ponderado pelo Sloterdijk, não existe mais nada, nenhuma ideologia, só existe o imediato ali, o individualismo e acabou. Né? Mas ele continua. Entretanto, seu aparato psíquico é suficientemente elástico para integrar em si, como fator de sobrevivência, a dúvida perene acerca da própria atividade. Né? E aí já está se falando de um cínico malandro, né? Coisa que o Bolsonaro não é. E aí é que entra o fato de que o Bolsonaro é uma farsa, e para além de ser uma farsa, ele é também o espelho da farsa da direita, né? Na medida em que ele não tem essa malandragem aqui do cínico que mantém uma certa dúvida, né? Que é, na verdade, um correlato ali, que é uma espécie de... né? Que é um irmão siamês dessa percepção de que as ideologias acabaram. Né? Se você duvida de todas as ideologias, você vai duvidar também dessa que, né, de que o imediato é o que funciona e tudo mais. Né? Isso não existe no Bolsonaro, né? E também não existe nos neoliberais, porque eles são ideológicos do imediato. Né? Eles não duvidam disso, certo? Eles não fazem filosofia nesse nível. Né? Mas então vamos lá, como é que a gente poderia definir isso aqui então? Tá? Seria o Bolsonaro, na medida em que ele apresenta, ele é o espelho dessa farsa, né? Ele poderia ser taxado como uma metalinguagem, por exemplo, né? Tá aqui, né, o livro do Haroldo de Campos, tá? E tá aqui também o livro do Gustavo Bernardo, que ele fala da metaficção, que é um sinônimo da metalinguagem. Vamos ver como é que ele define aqui, né? Ele diz, metaficção, na página 9, ele diz, metaficção é um fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesmo ou contendo a si mesma. É um filme que fala de outro filme e tudo mais. Né? O Bolsonaro não é isso, porque ele não é, né? Ele não está se apresentando ali como, né, uma releitura da própria produção. Ele está, na verdade, num registro oposto. Né? Ele está num registro diferente disso. Vamos então continuar, para ver se a gente consegue adivinhar isso aí. Tá? Vamos lá. O Bolsonaro seria, então, uma metáfora. Está aqui, ó, o Jorge Luiz Borges, esse ofício do verso, tem um capítulo aqui sobre a metáfora. A metáfora o que é? É você dizer uma coisa através de outra coisa. Né? Então, né, o funk lá que diz tipo Colômbia para falar do tiroteio, né, para poder conectar com o cartel de Medellín, é uma metáfora. Bolsonaro é isso? Também não. Isso aí não serve também a alcunha da metáfora para o Bolsonaro. Então vamos continuar. O Bolsonaro seria uma sátira. Uma sátira. Vamos ver aqui no dicionário. Tá? Vamos lá no dicionário, a letra S. Tá? Aqui, ó, sátira. A sátira, deixa eu até separar aqui. Tá? A sátira é um texto crítico e jocoso, tá? Uma caçoada, uma chacota, uma ironia. E ao mesmo tempo, né, satirizar é criticar com sátira, ou ridicularizar, mas ridicularizar com crítica. Né? Um exemplo clássico disso na literatura brasileira é esse livrão aqui da Patrícia Mello, Elogio da Mentira, no qual ela satiriza a literatura de best-seller, né? Ou aquilo que o Haroldo de Campos chama de pest-seller, né? Que é essa peste aí, que são os livros de best-seller, né? Que é aquele modelinho que vai sendo reproduzido, repetido, todo mundo gosta, todo mundo compra, né? E não diz nada. O Bolsonaro seria uma sátira, né? Ele está
ele tá trazendo, né, essa referência para uma perspectiva crítica? Também não. Se existe um aspecto crítico no Bolsonaro, ou nessa farsa que ele não vem dele, mas vem de uma percepção de fora. Tá? Então também não serve sátira. Bolsonaro seria uma paródia? Tá aqui, né? O Agamben tem um texto aqui sobre a paródia, certo? Vamos ver aqui, tá aqui na página 37. Ele define: a paródia é uma imitação do verso de outrem, na qual o que em outro é sério passa a ser ridículo ou cômico ou grotesco. O Agamben aqui, na verdade, ele amplia, né, isso aqui, ele leva a paródia para um certo limite aqui, até epistemológico, vamos dizer assim, né, ontológico. Né, ele vai dizer aqui no final, ele vai refletir, enfim, né, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Mas essa reflexão dele aqui é até mais ampla, não é só uma definição estrita da paródia. Mas nessa definição estrita da paródia, o Bolsonaro não é imitação de uma outra coisa séria em tom, né, crítico, em tom farsesco, mas um farsesco crítico. Né? Tá aqui, né? Ridículo, cômico ou grotesco. Não é o caso. O que o Bolsonaro tem de ridículo não é criticando aquilo que ele copia. Né? É uma outra coisa. Vamos lá, vamos continuar. Então também, então não é ironia, não é metáfora, não é sátira, não é paródia. Alegoria, vamos ver, o Bolsonaro é uma alegoria? Vamos ver aqui, né? Tá aqui, ó. No dicionário a gente pega, né? Não vamos aprofundar tanto isso, né? Só onde está aqui a alegoria, está aqui, né? É a expressão do pensamento ou da emoção pela qual se representa simbolicamente um objeto para significar outro, tá? Também não serve. O exemplo mais fácil de perceber isso é a escola de samba, né? Tem os carros alegóricos, né? Eles, na verdade, reproduzem um pedaço do enredo num local que é diferente ali do texto, da voz do cara, né? Você está ali, é uma alegoria de uma outra coisa, tá? Bolsonaro também não é isso, né? Ele também não está, porque isso aqui continua num registro crítico, né? Num registro reflexivo ali e tudo mais. Vamos lá, já falamos do cinismo, né? Ele também não é cínico, nem no sentido antigo, nem no sentido novo, né? Ele é uma outra coisa. Existem duas coisas interessantes, aliás, dois exemplos de alegoria, né? Acabei de falar da alegoria, tem a alegoria da caverna, do Platão, né? Que é a mais conhecida, certo? Além das escolas de samba, né? E tem essas alegorias que são as historinhas, os contos dos irmãos Grimm, né? Que são alegorias morais ali, usando animais e tal, também é uma coisa, né? É um exemplo de alegoria. Então não é o caso, certo? Mais duas coisinhas rápidas aqui. Existe o palimpsesto, né, que é aquela reprodução das obras, né, que se fazia na Idade Média. Tinha os papiros, eles não tinham muita grana para ficar produzindo muito papiro. O que eles faziam? Apagavam um papiro para poder colocar outra coisa em cima. O palimpsesto é isso, e de certa forma isso acabou virando uma metáfora, né, para um intertexto, né, que é essa coisa que existe hoje é muito refletida. Né? O fato de que não existem originais e tal, né? Enfim, e aí vamos ver aqui, tá? A definição, né? O palimpsesto significa um antigo material de escrita, principalmente o pergaminho, usado em razão de sua escassez ou alto preço 2 ou 3 vezes mediante raspagem do texto anterior, tá? Tá na página 84, nesse livro aqui da Lilian de Paula, que é um livro lá da Faculdade do Espírito Santo, tá? Essa raspagem que o Bolsonaro faz, né, do texto anterior, que seria, na verdade, aquilo que ele copia, não é, né, por conta, né, de uma escassez. Né? É um caráter farsesco. Então, também não serve, o palimpsesto também não é uma boa referência para o Bolsonaro. Existe uma outra coisa aqui também nesse livro, que é o exemplo de pseudotradução. Tá? Pseudotradução. Vamos ver aqui o que é pseudotradução. Tá aqui, ela define o que é a pseudotradução. Tá? Na página 21, ela diz: é um texto original que finge ser uma tradução, nesse caso de um texto em francês. Né? Também não serve. O Bolsonaro não está fingindo que ele é uma tradução de nada. Né? Ele está, na verdade, tentando ocupar um lugar que não é dele. Né? E de forma ali completamente, né, enfim, falsa. Né? A gente vai entender aqui o porquê. Tem outros conceitos, tá? Não sei se vai dar tempo de falar hoje tudo, né? Mas enfim, tem o bricolagem, que também é isso, né? Tá aqui o
Marco Gianotti fala disso nesse livro, que também não é o Bolsonaro não é um bricolagem, né? Ou talvez no máximo ali estourando seja uma colagem de baixo nível, né? Se a gente for analisar isso, né? Existe a antropofagia, está aqui, né, o trabalho do Oswald de Andrade, nesse livro aqui do João César de Castro Rocha. Bolsonaro não está devorando, né, algo que lhe é estrangeiro e que é da ordem de um colonizador para poder transformar numa outra coisa, né, subvertida desse caráter de colonizador. Também não é isso. O pensamento de esquerda não colonizou o Bolsonaro, né, e ao mesmo tempo ele também não se apropriou disso para poder né, distorcer de uma forma crítica. Pelo contrário, o que ele faz ali é uma farsa, né? Então, todos esses sentidos aqui que eu falei são sentidos críticos, né? E aí a gente tem o Pierre Menard, que é esse trabalho do Jorge Luiz Borges, né, que é um personagem que decidiu reescrever, né, o Dom Quixote do Cervantes. E o Pierre Menard, na verdade, é um ponto aí de inflexão dessa questão toda, né? Porque ele é a denúncia dessa impossibilidade, né? Então ele é a denúncia, ele é como se fosse o primeiro passo do trabalho crítico para poder não cair na cópia, não cair nessa imitação barata e farsesca, na verdade, e distorcida, como é o caso, na verdade, do Bolsonaro, tá? E aí, pessoal, então sobram, na verdade, porque o Bolsonaro, na verdade, o que o Bolsonaro é, né? Ele é um Pierre Menard de baixo nível, né? Ele pega a obra do Quixote, da esquerda, e copia, mas dá, né, para dizer uma outra coisa com aquele título ali, para dizer o contrário daquilo, né? E aí sobram, na verdade, 3 conceitos aqui para a gente poder tentar desenhar o que é o Bolsonaro, tá? O pastiche, o plágio e o simulacro. Vamos ver o que é o pastiche? Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? O pastiche está aqui, Carlos Ceia, vou deixar o link para vocês aí. Quanto às condições que concorrem para o sucesso do pastiche como recurso textual, é fundamental que no texto-fonte seja visível um conjunto de traços peculiares, de temas recorrentes, um estilo autoral passível de ser apreendido, compreendido e convertido, né? E aí acrescente-se outra das condições e tal, que é a familiaridade com o texto-fonte e tal. Bolsonaro não tem familiaridade nenhuma com o texto-fonte, porque ele chama a esquerda de corrupta quando corrupto é ele, né? Então, eu acho que o pastiche também não serve para o Bolsonaro. Ele é menos que um pastiche, tá? E faltam os 2 últimos termos aqui que a gente está usando para tentar referir, que são o simulacro e o plágio, né? O simulacro está aqui, o livro do Jean Baudrillard, né? Simulacros e Simulação, no qual ele faz essa reflexão. E ele vai dizer que, dentre outras coisas, né, que o simulacro é justamente essa cópia, né, mas que perdeu uma conexão com o que era anterior. Ele chama de real, né, mas não vamos perder tempo com isso, porque isso é uma bobagem. Na verdade, está aqui, né, ele diz na página 14, a passagem dos signos que dissimulam alguma coisa aos signos que dissimulam que não há nada marca a viragem decisiva. Essa passagem é a passagem que vai do para além do bem e do mal, dessa crise das ideologias, para o neoliberalismo. Mas o Bolsonaro aparece como uma espécie de figura estranha nesse enredo aí. Porque o que ele faz não é dissimular que não há nada. Ele dissimula que há algo aonde, na verdade, não há nada, que é nele, né? Ou aonde há, na verdade, o inverso. Então, ele é um simulacro, mas ele é um simulacro que é meio que um simulacro extremo, né? Porque é um simulacro que tropeçou, né, e ainda não percebeu que tropeçou. É o caso do bolsonarismo, que está aí, ó, vomitando tudo que ele não é e criticando a esquerda por ser aquilo que na verdade ele é, né? E para finalizar tem a ideia do plágio, né, que eu acho que é a melhor palavra aqui para definir o Bolsonaro. Vamos ao dicionário aqui, né? E vamos ver se a gente consegue terminar, tá? O plágio é isso, é a apresentação da imitação ou cópia do trabalho alheio como sendo próprio, né? Isso é o Bolsonaro, isso é o bolsonarismo, tá? Vou repetir para vocês aqui rapidinho, ó, né? O plágio é a apresentação de imitação ou cópia do trabalho alheio como sendo próprio. É exatamente isso que a gente viu no Bolsonaro, né? Nessas 4 características que a gente apresentou no início do vídeo, tá? Então, se a gente pode classificar a farsa do Bolsonaro de alguma forma, ele é um simulacro extremo, né, que chega ao nível do plágio
e do plágio de baixo nível, do plágio, né, que é um fracasso para o Brasil, para o país. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto aí, valeu, fui!